é que tu viaja junto comigo. Vamos lá. Também, cara, a gente tem um histórico lá no Rio de Janeiro de uma escassez. O Rio de Janeiro já foi capital, todo mundo ia pra lá. Então, o Rio de Janeiro, ele tem essa simetria que tu falou. Acho que no Rio tu vai no Leblon, anda um pouquinho, tu tá ali na Rocinha, e né, Leblon e Rocinha. Não precisa falar mais nada. Então, uma história muito longa de escassez e de gente que começa muito fodida e tem que se virar e vai se virando. Aí gerações vão passando, o cara vai aprendendo que ele tem que se virar e ele vai se virando. Aí até que chega o cara que, assim, ele nem precisa mais, mas o avô dele ensinou a se virar. Vira uma cultura. E aí virou uma sociedade que se vira. Sim. Aí fudeu. Aí, meu irmão, assim, eu tô ligado porque eu olho pras coisas em geral, assim, não que eu não seja feito de otário, né? Até porque eu já saí do Rio faz um tempo, tô não praticante. Mas... Carioca não praticante. Mas a sensação é meio que, caralho, tu chega meio escaldado em tudo quanto é lugar. Não lembro mais porque a gente entrou nessa, cara. Falando de sociedade que não é baseada em confiança, falar que assimetrias de um país que é muito assimétrico, como resolver um país assimétrico? Essa é uma ótima pergunta e uma das respostas que eu posso ter para esse problema é na cidade de Acari, no Rio Grande do Norte. Eu fui para Acari e eu já tinha ouvido falar de lá. Por que eu fui lá? Tem uma lenda, mas aparentemente é verdadeira, que houve um decreto no período do Brasil Império e que a população de Acari era obrigada a manter a fachada da casa dela limpa, sob pena de uma grande multa. E aí a população local, desde o final do século XIX, mantém, primeiro por medo de tomar uma multa e depois por cultura, que isso virou, as fachadas limpas. Se eu deixar a fachada limpa, eu vou deixar também, vou pintar a casa. O que acontece? A cidade é uma região, ela pertence a uma região pobre do Rio Grande do Norte. A cidade é um brinco. Um brinco. E um não precisa ficar obrigando o outro a limpar. A cidade entendeu que faz parte da identidade deles ter aquela cultura de manter a casa limpa, a casa bem cuidada, a fachada bem cuidada. A cidade é um primor. Um primor. Ou seja, a cultura em grande medida começa com você ter, vamos dizer, regras e dogmas muito duros pra gerar na pessoa a cultura. Às vezes a cultura só vai vir, assim, sei lá, de um superego repressor. Ou seja, a cultura vem, não pode, tá errado, e senão eu vou te punir. E aí a pessoa, tá bom, eu vou fazer. Mas depois aquilo vira cultura. Ou seja, primeiro vem a sanção, muito, a mão pesada, e depois surge a cultura. O Lee Kuan Yew, eu sempre falo o nome dela, o Lee Kuan Yew, que é o líder maior de Singapura, é o cara que fez Singapura ser Singapura. Esse cara é um dos grandes construtores de civilização dos últimos 50, 60 anos. O cara transformou um lugar pobre, pouco importante, num dos lugares mais interessantes, ricos e produtivos do mundo. E ele começou com muita lei e ordem. Regras claras para trabalhar, o Estado entendendo assim, liberdade para as pessoas trabalharem e produzirem, de um lado, mas o Estado participando da atividade, ajudando a induzir a economia em certos termos, e lei e ordem como se não houvesse amanhã. Mas muita lei e ordem. Assim, tinha aquela coisa, se jogou chiclete no chão, você vai tomar multa. Pois bem, muita lei e ordem. O que você criou? Cultura. Hoje as pessoas têm aquela cultura guardada dentro de si. Singapura é um dos lugares mais incríveis do mundo. Todo mundo que vai pra Singapura fala que esse lugar é incrível. E o que teve foi, no começo, regras muito duras, cria-se uma cultura e depois a cultura ela é expressa e se torna parte do cotidiano das pessoas. Então, em algum momento, a gente vai ter que romper com essa cultura que a gente tem de levar vantagem uns sobre os outros e de achar que é natural um grupo de pessoas tá sempre, vamos dizer, se locupletando dos demais. E eu acho que isso tem que vir através de regras muito duras. Fudeu, então, porque a gente vive a sociedade ocidental, diria, de uma forma geral, a gente tá acostumado, a gente tá indo para outro lado. A gente chegou atrasado no bonde da lei e da ordem, e agora, assim, o tempo humano, assim, o mundo, ele tá em outra vibe. Agora a gente tá falando sei lá, legalização da maconha. Agora a gente tá falando de, sei lá, casamento gay. Estamos falando de umas outras coisas que vão pra... Não necessariamente, mas tem a cara de ir pra um lugar de menos lei e mais liberdade, sabe? Sinto isso. Se a gente for... Até porque se a gente for tentar... Se a gente for... Ai, família, olha só. A partir de amanhã... Ninguém pode mais jogar bituca de cigarro na rua, soltar lixo, caralho, porque se tiver, vai dar merda. Eu acho que a gente surta. Que nem... vamos. Você acha? Deixa eu te perguntar um bagulho. Você posso jogar uma pimenta? As pessoas não andavam com cinto de segurança até os anos 90 no Brasil. Você vai lembrar, você tem mais ou menos a minha idade. Até 92, por aí, ninguém andava com cinto de segurança. Passaram assim, para usar a porra do cinto de segurança. E aí começaram a multar. E as pessoas começaram a usar e hoje usam cinto de segurança até no banco de trás.
Cigarro, passaram uma lei, foi uma lei federal, mas... É verdade. É proibido fumar cigarro na balada, é proibido fumar, vai multar. Cara, no começo quiseram brigar, depois ficou todo mundo com medo, e a real é que ninguém mais fuma em espaço fechado. Então, de fato, você consegue ter leis que alternam isso. E outra coisa, os ganhos que você tem em termos... Mas é que os nossos problemas são tão fundamentais. São fundamentais, mas o que eu quero dizer é, você conseguiu gerar hábitos. Então, verdade. A lei gerou o hábito do cinto de segurança. A lei gerou o hábito do cigarro. A lei não pode gerar um hábito, por exemplo, de... Vamos dizer, eu quero viver numa cidade que não tenha pichação. Cara, tem que ter punições muito claras pra quem picha. Você destrói a experiência urbana de qualquer um. A pessoa volta cansada pra cá. Eu fui muito a favor daquela lei Cidade Limpa pra acabar com o outdoor. Você fica moído mentalmente com a quantidade de informação. Você tá tomando porrada de informação. Também acho que é humilhante pra um trabalhador ficar com barulho em casa na hora que ele tá dormindo. Então tem que ter muita dura contra quem tá fazendo isso. Também acho que a pichação destrói a propriedade e a experiência urbana de todos. Ou seja, uma invasão no espaço dos outros. Vamos meter lei e ordem em todos esses sistemas que tornam a nossa vida pior. Porque, assim, as nossas cidades no Brasil são muito feias. Quem tá nos assistindo agora sabe, a sua cidade, ela é feia. A cidade de todo mundo é feia. Não, a menos que seja o Rio de Janeiro na Zona Sul. Exato, assim, eu tenho uma... tem umas no Nordeste. O problema tem a tripinha do Brasil que é uma legal. Tripinha. O problema é que a tripinha tem a tripinha dela, que é a faixa litorânea. É? Andou 3 km pra dentro, É verdade. começa o problema. É verdade. Andou 3 km pra dentro do... a experiência de quem tá na Barra da Tijuca é diferente da de quem tá em Madureira. Exato. E isso, quando a gente vai pegando pra todos os litorais do Brasil, é uma desgraça. E aí as cidades do interior? As casas nossas têm muro. Toda casa do Brasil tem muro porque a casa vai ser roubada. O Brasil tem a cultura, eu produzi janela de metal. Foi uma empresa que falaram, Renan, você faliu a empresa. Não falei, a empresa não foi a falência. Mas eu fazia porta de janela de aço e eu sempre me discutia, cara, estou em 2009, 2010, e eu tenho que fazer uma janela que ela necessariamente vem com uma grade soldada, porque um sujeito vai pular na janela. E as pessoas fazem questão de ter, e elas iam na loja e testavam se um ser humano não consegue quebrar aquela grade. Cara, isso é muito animalesco, cara. Toda uma indústria ineficiente. Veja só quanto metal foi gasto, quanto tempo de vida de soldador foi gasto pra criar uma grade só porque um filho quer invadir a tua casa. Então você tem que meter uma porta de metal e o pessoal quer ver a chapa que usa e se ela vai resistir a um cara meter um chute na porta pra ele entrar. Cara, nós vivemos uma cultura de medo. Então nossas cidades são feias, nossa experiência urbana é uma desgraça. Você acha que o cara, ele tem que... Eu concordo, assim, se a gente for parar pra pensar em todo o desperdício que a sensação de insegurança produz, é maluquice, né? Cara, você narrar o teu dia e todas as decisões que você toma inconscientemente só pra não ser roubado, você vai ver, nossa, isso é a cultura, não é? É a cultura gerada pelo outro lado. O outro lado te obriga a esconder seu celular quando você tá andando na rua. Você criou um hábito. Através do quê? Do medo de ser roubado. Igual a pessoa criou o hábito de não fumar dentro de um restaurante com medo de ser multado e expulso do restaurante. Há uma lei, só que não tá... Não tá no papel. O que eu ia te perguntar é... Cara, existe o cara que a gente... Beleza, tem lá a grade na janela, porque senão vai vir um arrombado e vai querer arrombar a janela, vai querer entrar. Aí a gente tá falando de leis e lei e ordem, de como a gente consegue criar cultura. A gente como sociedade entra na casa dos outros pra roubar porque a gente por causa da mentalidade de escassez ou porque a gente tem certeza que, ou pelo menos a gente tem grande chance de não ser punido? Principalmente a grande chance de não ser punido. Principalmente isso. A ideia de que o cara é um ladrão porque ele está passando fome é mentira. O Brasil, Bom, o cara não entra na casa do outro porque ele tá passando fome. Ele vai no mercado e ele rouba um negócio, né? Exato. Primeira coisa. Outra coisa. O Brasil, em grande medida, especialmente em lugares urbanos, resolveu a questão da fome. Um sujeito vai um cara, quem é um ladrão? É um homem, em geral, de 15 a... O ladrão violento. 15 a 25 anos é o período do auge do cara. Até os 28. Esse cara vai cometer a maior parte dos crimes violentos dele nesse período. Que, inclusive, é o período muita testosterona e pouca experiência, né? Esse cara assume riscos. Esse cara, veja, especialmente em espaço urbano, esse cara não passa fome. Esse cara não passa fome. O governo hoje oferece auxílios. Esse cara não vai passar fome. O cara que fica alegando, não, ele queria um pão, ele queria um pão e roubou 20 celulares no mês. Pra comprar um pão. Papo furado. Ele roubou o celular e depois vendeu pra uma máfia. Aqui em São Paulo vende pra máfia dos nigerianos, lá no centro. Ele vendeu porque é um bom negócio pra ele. Se o cara rouba 2 motos e rouba 5 celulares no mês, ele fez a grana dele. Tá tranquilão no mês, ganhou muito mais do que um trabalhador. E não foi pego. Então o cara faz um cálculo.
E se for pego, ele vai ser solto. Na hora. Eu já conversei com polícia muitas vezes aqui, os caras falam de gente com 35, 40 passagens. Você narrar o teu dia e todas as decisões que você toma inconscientemente só pra não ser roubado, você vai ver, nossa, eu sou... Isso é a cultura, não é? É a cultura gerada pelo outro lado. O outro lado te obriga a esconder seu celular quando você tá andando na rua. Você criou um hábito. Através do quê? Do medo de ser roubado. Igual a pessoa criou o hábito de não fumar dentro de um restaurante com medo de ser multado e expulso do restaurante. Há uma lei, só que não tá... Não tá no papel. Difícil. Então o cara pego, solto. Então o cara já tem um cálculo. Primeiro que ele tem um bônus. Se ele é menor de idade, e tem muito criminoso, mas muito que começa já menor de idade, especialmente ladrão de celular. Esse cara é pego, solto, o cara faz, né? Não só ele faz, ele nem percebe a grana que ele tá fazendo, ele não tem muita consciência financeira. O time dele, a operação que tem ele como um soldadinho, ganha uma grana. Imagina, você bota 10 moleque na rua roubando, você rouba 50, 100 aparelhos numa semana, isso aí você vende pra uma máfia, você apura às vezes num mês de faturamento bruto 100 pau, 80 pau, distribui uma merreca pros moleques ali, o moleque, né, bota a merreca no bolso, faz uma grana, faz uma operação. O Brasil tem uma operação logística colossal de roubar celular de brasileiros e mandar pro Paraguai, mandar pra África. Isso acontece. Depois pega assim, se roubaram o teu iPhone e você ainda teve aquele acesso, do nada o seu iPhone vai estar aparecendo em outro continente. Isso acontece muito. Então, existe toda uma operação. E aí a mão de obra do menino, o menino menor de idade, que tem impunidade total, super fácil. Aí vai pro adulto, veja, se o crime não tem tanto poder ofensivo, ele assaltou, não deu pra provar que assaltou a mão armada ou não, a operação fica meio nebulosa e já soltam. Aí tem o juiz de garantia, aí fica pouco tempo na cadeia, aí progride se ele tomar uma condenação. É muito errado. Então, claramente, o cara se sente, vamos dizer, muito à vontade pra poder cometer os crimes. Naturalmente, comete-se o crime porque o cara hoje não tem, vamos dizer, medo de ser pego. Isso é o principal. Inclusive, tem uma pesquisa interessantíssima do Perry Chiquida. Ele foi investigar nas cadeias a razão que levou os bandidos a cometer crime e o que faria eles serem demovidos disso. E eles falaram, cara, pena de morte ou penas muito duras e certeza de ser pego. Papo reto. O bandido... se tiver aí, se eu for morto ou se eu for ficar preso 50 anos, eu não quero isso pra mim. Ele não é um imbecil completo. E aí, tá. Aí você percebe países que colocam essa pena dura, países mais pobres que o Brasil. Penas mais duras, uma justiça eficaz em pegar, e as pessoas vão ter medo de cometer o crime. Isso é o que tá rolando lá em El Salvador? Foi uma das muitas coisas que o Bukele fez. Uma das muitas. A principal dele é que El Salvador não tem apenas um problema de insegurança, igual muitos lugares têm. Ele tem um problema que o Brasil tem, Colômbia tem, Equador em certa medida tem, Bolívia tem, Venezuela tem, que é cartéis que dominam um pedaço do território. No México agora, não sei se vocês viram, tomaram agora uma das maiores cidades do México. Um cartel tomou, inclusive o uniforme do exército, do cartel, você achava que era um cara da SWAT, sabe? Caralho. Você até confundia, tipo, se esse cara entrar na tua casa, você acha que é um policial ou um bandido? Ou assim, máscara, os coletes, equipamento, um uniforme profissional. Os caras tomaram a cidade agora no México. Agora, acho que foi esse fim de semana. Então, esses problemas de pedaços de território sendo tomados por facções, por cartéis, como eles chamam, é um problema concreto que o Brasil tem. Então, o Bukele, ele endureceu as leis? Sim. Mas o Bukele, ele botou o país num regime de exceção, permitido pela Constituição dele, que é renovado, não sei se é 30 dias ou 60 dias, e o Congresso tem que renovar. E com esse regime de exceção, ele declarou uma guerra ao crime, recuperou esses espaços que tinham sido tomados pelo tráfico, meteu todo mundo num cadeião, que é o Secote, e, cara, restabeleceu lei e ordem a ponto de você estar recebendo, dele está recebendo turismo, muito turismo em El Salvador, agora tem o turismo de surf em El Salvador, Bitcoin, nômade digital tá indo pra lá. Tá investindo agora na imagem do país, e o país também tá recebendo empresas que estão investindo lá, e ele não tem problema se vem China, se vem ou se a Google americana tá instalando, ele tá instalando todo mundo porque virou um porto seguro na América Latina, e assim, nada nos obriga, Igor, por sermos da América Latina, a sermos pobres e violentos. A gente pega o exemplo de Singapura era um país eco, lei e ordem pra caramba, é um dos melhores países do mundo. El Salvador tá querendo aplicar, no fundo, o modelo de Singapura. E adivinha, funciona. A gente fica achando que a gente é tipo, não, nós somos latino-americanos, nós somos uns idiotas. Cara, nós não somos idiotas, as pessoas não são idiotas assim. Você em qualquer lugar também vai ter uma elite produtiva que vai criar coisas, as pessoas aprendem, os filhos das pessoas podem ganhar mais, se formar melhor, se tem uma geração que vai estar mais pronta do que a outra. Tudo isso pode acontecer. Só não pode querer que seja pra daqui a 3 meses, né? Exato.